Graça e paz. Seja bem-vindo ao Jornal da Fé. Notícias que edificam e fé que transforma. Amém. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e estamos com mais uma edição do Jornal da Fé. E temos notícia boa. Até que fim, Bolsonaro vai operar e Lula perde de novo. Como estou emocionado, irmão. É muito interessante. Mais uma vez, olha que coisa linda. Um pastor no culto de domingo doa toda a oferta para uma órfã. Que lindo. Aguarde que você vai ouvir toda a história. Mas não perca tempo, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, tem o link das lojas parceiras na descrição do canal e tem também lá um sonho. Quer fazer parte desse sonho? Vai lá no primeiro comentário fixado, entre lá no vídeo e você é convidado a fazer parte desse sonho. Ok? Também seja membro do nosso canal. Hoje temos notícias fresquinhas para vocês. Graça e paz, pastor. Eu sou a pastora Juliana Silva e vamos à matéria. O Congresso Nacional do Brasil derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao chamado PL da dosimetria, em uma movimentação que movimentou fortemente o cenário político em Brasília. A decisão ocorreu em sessão conjunta e contou com uma ampla maioria. 318 deputados e 49 senadores votaram pela derrubada do veto, superando com folga o mínimo necessário. O projeto trata da forma como as penas são calculadas, dosimetria, e na prática reduz punições e facilita progressão de regime para condenados relacionados a 8 de janeiro de 2023. Um dos pontos mais polêmicos é que a nova regra impede a soma de penas em alguns crimes, fazendo prevalecer a punição mais grave, o que pode resultar em redução significativa do tempo total da prisão. Entre os possíveis beneficiários está o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de outros investigados ou condenados no contexto dos atos antidemocráticos. Nós vemos que isso, pastor, é um novo cenário político. Já 2 dias seguidos o Lula perde. Primeiro foi lá com o Messias, agora foi derrubado o veto dele. Disseram que vão diminuir no mínimo 5 anos. Vai por mais ou menos 5 anos que Bolsonaro vai preso. Só um minuto. E olha como eu vou proclamar o resultado. Eu não sei quantos estavam presentes, mas 49 senadores dos 81 votou para derrubar o veto de Lula. E de 318 deputados, também não sei quantos estavam presentes, os 503 voltaram para derrubar o voto de Lula. Então, foi um massacre geral desses últimos 2 dias com Lula. Como discernir espiritualmente decisões políticas que dividem tanto a nação? Olha, pastor, o Brasil é um país que as pessoas gostam de política, né? Por exemplo, aqui no canal nós temos muitos vídeos que falam de política, mesmo com cunho religioso, porque a gente vê que as pessoas gostam e elas estão certas. Política faz parte da nossa vida, queira ou não, é nós que temos que olhar. Eu vou proclamar o resultado. Lá para ser nossos governantes. E é ano disso, né? Essa situação revela um conflito entre justiça humana e justiça divina? Não, pastor. Política é política, Deus é Deus. Não vamos dizer que isso aí foi justiça de Deus. Deus, com certeza, ele participa sim da história da humanidade, mas aí é a justiça do próprio homem. São os vereadores, são aí, no caso nem é vereadores, os deputados e os senadores que estão indo para o lado correto. Como o povo de Deus deve posicionar em momentos de tensão entre os poderes do país? Olha, com oração e jejum. É a melhor forma de falar alguma coisa, é com oração, jejum e com voto. São as 3 coisas: oração, jejum e voto. Pedindo sempre Deus sabedoria para tomar a melhor decisão. Atos de 1º de maio ficam fragmentados e sem a presença de Lula. As manifestações do Dia do Trabalhador, 1º de maio em 2026, ocorrem de forma fragmentada em várias cidades do país. Tem a tradição unificação entre centrais sindicais. Diferente de anos anteriores, os atos foram organizados de maneira descentralizada,
com baixa mobilização em alguns locais e agendas separadas entre lideranças sindicais e movimentos sociais. Um dos pontos que mais chamou a atenção foi a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos principais atos presenciais. Lula optou por não comparecer fisicamente às manifestações e fez apenas uma participação institucional por meio de pronunciamento, reforçando pautas como valorização do salário mínimo, geração de emprego e direitos trabalhistas. E temos que entender por que ele não vai participar, né? É um dia importante, é feriado nacional, não sei se é com medo das vaias, porque ultimamente o Lula está sendo muito vaiado e isso está generalizando, tanto nas pesquisas, está dando que ele está perdendo para o Flávio Bolsonaro e perdeu ontem, né? Perdeu antes de ontem também lá no Senado e também no Congresso. As coisas estão realmente complicando para Lula. Agora, detalhe, são 17 anos de PT na presidência do país. Aí eu pergunto para você que está do outro lado, o que o PT melhorou? Me diz aí alguma coisa. O que a fragmentação desses atos revela espiritualmente sobre o momento do Brasil? Olha, espiritualmente eu creio que nada, pastora, mas é o dia do trabalhador. Eu não sou de acordo, como muitos dizem aí, de sair do 6 por 1 por 5 por 2. E os empresários? Quem mantém o país é os empresários e os funcionários. Ah, mas... Gente, olha a carga de impostos que os empresários pagam. Eu creio que um país, tudo tem que ter sua medida certa. E não adianta colocar mais pessoas em casa e ter menos emprego. A ausência de lideranças em momentos importantes pode gerar consequências para a nação? Claro que pode. Vai ficar marcada que o Lula, se ele realmente não for, não participou de nada no dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Agora vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer, né? Só dar um posicionamento em rede nacional, em cadeia nacional, não sei se resolve muita coisa. Como o trabalhador cristão deve se posicionar diante de um cenário de divisão? Olha, procurando sempre orar e jejuar, porque como disse antes, o voto também esse ano vai valer muito, pastora. Lula anuncia um novo desenrola com o uso de 20% do FGTS. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou em pronunciamento nacional, no Dia do Trabalhador, uma nova versão do programa Desenrola Brasil, agora chamado do Desenrola 2.0, com foco em reduzir o endividamento das famílias brasileiras. As principais novidades é a autorização para que os trabalhadores utilizam até 20% do saldo do FGTS para quitar dívidas renegociadas, medida que deve atingir milhões de brasileiros com dificuldades financeiras. Ah, pastora, mas fala sério. O que 20% vai ajudar? Se quer realmente ajudar o brasileiro, vamos fazer o seguinte, diminuir os impostos. Só porque é ano político, vamos fazer o seguinte, olha a altura que está a taxa Selic. Meu Deus do céu, estava 15%, agora parece que está 14,5%. Parece que foi isso que decidiu lá agora o pessoal do governo lá, mas o Banco Central. Então vamos fazer o que é certo, melhora o salário das pessoas, melhora o preço das coisas, olha a taxa de juros. Mas vai tirar o que o trabalhador já não tem para pagar a dívida, aí que vai ficar mais endividado, pastora. Existe uma ligação espiritual entre endividamento e opressão emocional nas famílias? Ah, pastora, olha, existe, principalmente na vida de quem não é dizimista. Mas aí nós estamos falando o geral, e o geral é o tanto de imposto. Parece que são mais de 30 impostos que o Lula colocou no governo dele nesses últimos anos no Brasil. Isso encarece tudo, pastora. Ao preço de 1 quilo de carne, ao preço da comida, ao preço do combustível. Isso encarece tudo. O brasileiro está endividado porque 27% do que o brasileiro recebe é só para pagar imposto. Como o cristão deve organizar financeiramente sem perder a fé em meio às dificuldades? Olha, no Brasil isso é muito difícil. Temos que tentar organizar da melhor forma possível. Não adianta, os impostos estão ali, são caríssimos, são altos, mas nós temos que tentar lidar com essa situação. Afinal, nós vivemos aonde, né, pastora? Essa medida pode ser vista como alívio momentâneo ou é necessário uma transformação mais profunda na vida financeira? Olha, na minha opinião, isso é politicagem. E 20%, fala sério. Por 20%, por 15%, não vai resolver nada.
porque ninguém vai ficar tirando dinheiro para pagar dívida na situação que está. A pessoa vai acabar ficando mais endividada que já está. Ah, então vamos tirar a dívida do país. Diminui os impostos, aumenta o salário e diminui a taxa de juros. Aí eu creio que resolvendo isso, com certeza o brasileiro vai ficar menos endividado. Judia aceita Jesus por ler Novo Testamento enquanto lutava contra a ansiedade. O testemunho tem chamado a atenção nas redes sociais e em comunidades cristãs. O de uma jovem judia que declarou ter aceitado Jesus após um período intenso de ansiedade e crises emocionais, durante o qual decidiu ler o Novo Testamento por curiosidade. Segundo os relatos compartilhados por Ministério Cristão, a jovem enfrentava momentos de angústia profunda, sensação de vazio e inquietação constante. Em meio a esse cenário, ela iniciou a leitura das Escrituras, começando pelos Evangelhos, especialmente em relatos sobre a vida de Jesus em Novo Testamento. Ao longo da leitura, ela afirmou ter sido impactada pelas palavras de Cristo, principalmente quando leu passagens sobre paz, descanso e alívio para a alma. Textos como "Vinde a mim todos que estão cansados" tocaram profundamente no seu coração, levando a uma experiência que ela descreveu como transformadora e libertadora. Vinde a mim todos cansados e oprimidos. Que bom que a palavra de Deus está chegando aos 4 cantos do mundo e está dando oportunidade para muitos ler, seja o Novo Testamento, seja o Velho Testamento, e as pessoas se converter realmente ao verdadeiro evangelho. Isso é muito bonito, pastora. Porque tantas pessoas estão sendo tocadas espiritualmente em meio à ansiedade. Eu creio que está chegando nos últimos dias, pastor. O Espírito Santo de Deus vai ser derramado a toda criatura. Então está chegando a hora e nós já podemos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Uma ligação entre crise emocional e despertar espiritual? Olha, pastora, existe sim. Tanto que está aí. Ela sofreu por ansiedade, leu o Novo Testamento e aceitou Jesus. As pessoas têm que entender que certas doenças só Deus cura. Como alguém pode discernir se está vivendo apenas emoção ou uma verdadeira transformação espiritual? Isso nós vamos observar através do tempo, né? Dos dias. É aí que nós vamos saber se realmente a pessoa se converteu. E foi de verdade, né? Não de mentira, que a gente está vendo muitos por aí. Doa toda a oferta do culto para a jovem órfã na Bahia. Um gesto de amor e generosidade marcou um culto em uma igreja no interior da Bahia e tem emocionado milhares de pessoas nas redes sociais. Durante a reunião, um pastor decidiu doar toda a oferta arrecadada no culto para uma jovem órfã que enfrentava dificuldades financeiras e emocionais após perder seus pais. Segundo relatos divulgados por páginas cristãs, a jovem vinha passando por momentos de grande necessidade, sem recursos suficientes para manter seus estudos e necessidades básicas. Sensibilizado com a situação, o pastor fez um apelo à igreja e, ao final, anunciou que todo o valor arrecadado naquela noite seria destinado integralmente a ela. O momento foi marcado por forte comoção entre os presentes. Muitos membros da igreja se levantaram para contribuir, demonstrando solidariedade e compaixão. O gesto rapidamente repercutiu nas redes sociais, sendo compartilhado como exemplo prático de fé em ação e cuidado com o próximo. Que bom! Isso é um sinal de um bom exemplo, que nós possamos ter outros pastores, outros padres, outras pessoas religiosas e políticas com esses bons exemplos. É ajudar o próximo. Vamos ajudar primeiro o que é de dentro, o que é do Brasil, o que é do país. Não adianta nada nós mandar mantimentos, alimentos lá para Cuba, sendo que muitos aqui dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio país, está passando por dificuldade. E por falar nisso, nós temos um link lá no nosso comentário fixado. Quer fazer parte desse sonho? Clica lá no link, procura saber direitinho e pode ter certeza que a sua ajuda e você é bem-vindo. Qual é o verdadeiro significado espiritual da oferta dentro da igreja? A Bíblia diz: trazei todos os dízimos e oferta à casa do Senhor, para que não haja mantimento. É claro que a igreja não come, mas quem vive da igreja ou dentro da igreja come. E quando Deus se refere, quando Jesus se refere a isso,
Ele está dizendo que para pagar o aluguel, para pagar a água, para pagar a luz. Tem até um versículo, Malaquias 3:8, que os discípulos falam assim: Senhor, em quem nos roubasse? E Jesus responde: nos dízimos e nas ofertas. As ofertas é sim para custear as despesas da igreja, mas para ajudar pessoas como essa órfã, como o pastor fez e abençoou também. Como discernir quando Deus está nos movendo a ajudar alguém de forma sacrificial? Olha, pastora, é ter discernimento de espírito. É a melhor forma de sabermos se estamos tendo discernimento espiritual, se podemos realmente ajudar as pessoas. Ou ter uma análise clara, né? O pastor viu que ela tinha perdido os pais, estava passando dificuldade financeira para pagar os estudos, de repente ia ter necessidade para comer. Pediu a oferta, os membros da igreja viu que era correto, sensibilizaram com a situação e abençoou a jovem. Parabéns para o pastor. Esse tipo de atitude pode liberar bênçãos espirituais tanto para quem dá quanto para quem recebe. É a lei da semeadura, né, pastora? Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Aí vai também do que você está semeando, né? Se você semeia alface, você vai colher alface. Se você semeia desgraça na sua vida, você vai semear também desgraça. Mas se você semear coisas boas que nem do pastor, é isso que vai ser a colheita, né, pastor? Alexandre de Moraes autoriza elevador e cirurgia de Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou medidas solicitadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, envolvendo adequações estruturais em sua residência e procedimentos médicos. Entre as autorizações está a instalação de um elevador residencial, justificativa por limitações físicas enfrentadas por Bolsonaro após complicações decorrentes do atentado sofrido em 2018 e cirurgias subsequentes. A defesa argumentou que a medida é necessária para garantir mobilidade e segurança dentro da casa. Além disso, Moraes também autorizou a realização de uma nova cirurgia vinculada ao acompanhamento médico contínuo do ex-presidente. O procedimento fez parte de um histórico de intervenções relacionadas às sequelas abdominais que Bolsonaro carrega desde o episódio do ataque durante a campanha eleitoral. A decisão ocorre dentro de um contexto jurídico sensível em que o ex-presidente responde a investigações e segue sob medidas determinadas pelo STF. Mesmo assim, o ministro destacou que questões de saúde devem ser tratadas com prioridade, independente do cenário político ou jurídico. Graças a Deus que está acontecendo. E lenga-lenga vem desde o mês de março. Deus tocou no coração do ministro e o ministro autorizou essa cirurgia, né, pastora? Como cristãos devem reagir espiritualmente quando líderes passam por enfermidades? Em oração e em jejum. A melhor forma, oração e em jejum. Vamos orar então pela vida de Bolsonaro ou qualquer outro político. Mas eu sou Bolsonaro. Mas ora também por Lula. No momento, ele é o presidente. E a Bíblia diz que nós temos que orar pelas nossas autoridades, pastora. Existe um propósito de Deus mesmo em momentos de fragilidade física de autoridades? Pastora, isso é creio para todos. Seja a autoridade, seja eu, seja a senhora, seja quem for. Existe um propósito de Deus, sim. Nós temos que entender, compreender, buscar de Deus e também praticar aquilo que é de Deus. Como separar a opinião política de compaixão cristã em situações como essa? Olha, você deve ter ouvido um latido de um cachorro aí, não sei se o microfone pegou, é do nosso cãozinho que está tomando banho. Mas temos que agir com sabedoria, pastor, com inteligência, porque é dessa forma que nós vamos conseguir vencer todos os obstáculos. Petróleo dispara acima de $111, com tensão na guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. O preço do petróleo voltou a subir com força no mercado internacional, ultrapassando a marca de $110 por barril, impulsionado pela escalada de tensão geopolítica envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. A alta está diretamente ligada ao risco de interrupção no fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de transporte de energia do mundo. O estreito é responsável por cerca de 20% do petróleo global, e qualquer ameaça à sua operação gera impacto imediato nos preços internacionais. Nos últimos dias, o cenário se agravou após declarações de autoridades
iranianas, indicando possibilidade de bloqueio da região, enquanto forças militares foram mobilizadas pelos Estados Unidos e seus aliados. Israel, por sua vez, segue em alerta máximo diante da possibilidade de novos conflitos diretos. Olha, eu vi uma matéria agora pela manhã na televisão, foi na Globo, e falando que o Trump estava querendo enviar para lá mísseis supersônicos. Não sabemos aonde que vai dar tudo isso. Agora, é claro que o petróleo quase que dobrou o barril. Está muito caro, realmente. Tivemos sorte que ontem aqui na nossa cidade nós compramos litro do álcool, foi assim que nos abasteceu o carro, a R$ 3,99. Eu até fiquei surpreso com esse valor. Como discernir espiritualmente esses conflitos internacionais à luz da Bíblia? Olhar sempre, pastor, o que a Bíblia diz. Sabemos que o Irã significa antiga Pérsia. Então, sempre vai ter guerra com Israel, biblicamente. Agora, tá lá, Estados Unidos e com certeza Deus para interceder por Israel. Esse aumento de tensões pode estar ligado a sinais proféticos dos últimos tempos? Pode não, eu creio que está. A guerra de Gog e Magog. Tem alguma coisa a ver aí. Vamos entender futuramente o que quer dizer tudo isso. Como o cristão deve se posicionar emocionalmente e espiritualmente diante de notícias de guerra? Olha, em jejum e oração, e principalmente fazendo uma análise profunda sobre as profecias dos últimos tempos. O que está acontecendo? Isso é bíblico ou não é? Orar, jejuar e principalmente, pastora, vigiar. Feriado de 1º de maio tem forte contraste de temperatura no Brasil. O feriado do Dia do Trabalhador, em 2026, foi marcado por um cenário climático de fortes contrastes de temperatura em diferentes regiões do Brasil, enquanto áreas do sul enfrentam queda acentuada nos termômetros. Regiões do norte e nordeste registram calor intenso e sensação térmica elevada. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, uma massa de ar frio avançou pelo sul do país, provocando temperaturas mais baixas, principalmente durante a madrugada e início da manhã. Em cidades como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os termômetros chegaram a registrar marcas abaixo dos 10 graus em algumas localidades. Por outro lado, no Nordeste e em partes do Norte, o cenário foi completamente diferente, com temperaturas ultrapassando os 32 graus, além de pancadas de chuvas isoladas típicas do período. Já no Sudeste, incluindo São Paulo, o clima apresentou variação ao longo do dia, com manhãs mais amenas e tardes mais quentes. Isso é verdade, pastora. Lá no Sul, esses dias atrás, estava nevando. Friou bastante lá. E no Nordeste, uma pancada de chuva. E onde nós estamos no Sudeste, em São Paulo, as manhãs ficaram-se mais ou menos. Ficou até um tempo gostoso. Agora já está super quente, mas estava um tempo muito bom ontem de manhã aqui na cidade. Existe algo significado espiritual por trás dessas mudanças intensas na natureza? Eu acho que é o próprio desastre do homem com a natureza. São as próprias atitudes do homem que está fazendo isso, pastora. Como o cristão deve interpretar esses sinais naturais à luz da palavra de Deus? É entender o que Deus quer dizer por cada sinal. Porque o próprio Jesus fala: não olhais os sinais que estão no céu? Não fala também lua vermelha? Fala também de outras coisas lá, da lua, das estrelas? Então nós temos que entender biblicamente também os sinais de Deus. Esses contrastes podem ser vistos como alertas para o tempo de mudanças espirituais? Pode não. A lua não vai ficar vermelha à toa. O mar também não vai ficar vermelho à toa. As tempestades sempre significam alguma coisa. Então cabe a cada um de nós aí entender o que Deus quer das nossas vidas, pastor. Vamos ao pensamento do dia. Eu quero que você pare e pense em tudo que aconteceu, que foi lido aqui. Estados Unidos, Israel e Irã continuam em guerra. O Lula perdeu 2 vezes. Graças a Deus, Bolsonaro vai operar. E o que foi mais interessante, um pastor, ele doou toda a oferta de um culto para uma obra. Essas boas atitudes, será que não tem que ser feita por nós todos os dias? Será que elas não podem parar de ser feitas, uma aqui, outra lá, ou colar? Quantos pastores existem na sua cidade? Quantos padres? Quantos líderes religiosos existem na sua cidade? Se todos nós, pastores, padres,
líderes religiosos começarem a ter as atitudes boas como a desse pastor todo dia, será que nós não vamos ter um mundo melhor? Você que está aí nos assistindo, se você puder sempre ter uma atitude boa, será que você não vai ter um mundo também melhor? Sabemos que é semeando e vamos colher. Agora cabe a cada um de nós analisar o que estamos semeando. Você que pode, chegou até aqui no vídeo, vai lá no comentário fixado. Tem o link lá e tem uma frase dizendo: quer fazer parte dos nossos sonhos? Vai lá. De repente Deus toca em você e você quer fazer parte dos nossos sonhos. Não perca tempo, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, tem o link das lojas parceiras na descrição. E também quero dizer para você, seja membro do nosso canal, e assim você faça parte do grupo de membros. Tem oração, tem campanhas, tem aconselhamento devocional e tem uma equipe preparada para te abençoar. Fique na paz, porque amanhã nós estamos de volta, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Jornal da Fé.